E as esquerdas, claro, caíram de pau no Flávio. As esquerdas, os progressistas, no que fizeram muito bem, né? Acho eu. Vamos lá. Reinaldo, também houve reação na esquerda às mentiras de Flávio sobre as urnas. O deputado petista Lindbergh Farias publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais, abre aspas, inacreditável. Flávio Bolsonaro cria fake news sobre urnas eletrônicas em reunião com embaixadores. É o mesmo roteiro que levou Jair Bolsonaro a ficar inelegível. Flávio, nós não vamos entrar no TSE para pedir sua inelegibilidade. Nós vamos derrotar você e sua turma nas urnas, fecha aspas. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL, afirmou que Flávio já está cantando o argumento da derrota. O deputado petista Paulo Teixeira também reagiu. Em tom de ironia, ele questionou, abre aspas, mas esse não era o Bolsonaro moderado? Fecha aspas. E aí, Reinaldo, qual a sua avaliação sobre essas reações? Primeiro que Bolsonaro moderado é cabeça de bacalhau, né? Cabeça de bacalhau que você compra no mercado em feira, né? Porque claro que bacalhau tem cabeça, mas não, nunca está à venda. Não é isso? Não existe. Bolsonaro moderado, eu achei o livro, tá aqui, ó. Integralismo Preço Salgado, J. Chazinho, né? Eu faço uma estantezinha só dos livros que eu posso usar, mas aí eu acabo colocando demais e depois não acho. Integralismo Preço Salgado. Deve estar fora de catálogo, né? Mas vocês acham nos bons sebos do ramo, né? Vale a pena ler, né? Tem uma tese de natureza marxista sobre a questão da regressividade do capitalismo tardio e tal, mas aqui o que interessa é ver que tinha essa vertente nacional que não existe na extrema-direita bolsonarista. Aliás, ela é tão internacionalista que ela quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Olha só, você pensar que o integralismo, você pensar que o integralismo, de extrema-direita, hein, mas nacionalista, você pensar que o integralismo entregaria as riquezas brasileiras para um país estrangeiro, mas isso nem pensar. Não estou falando que eles eram fofos, não, eles eram horrorosos, truculentos, etc. Mas nem pensar. A ideia de entregar riquezas nacionais, nem pensar. E a primeira coisa que os Bolsonaro foram fazer, foram falar para o Trump, leva tudo, tudo é seu, querido. Né? Numa das coisas mais vergonhosas da história política brasileira. Ó, eu vou falar para você, eu sempre tive uma disfunção mental, viu, Leonardo? Entre muitas. Mas quando eu vejo assim um comercial muito burro na televisão, ou quando eu vejo uma manifestação de estupidez muito saliente, assim, coisa que é muito constrangedora, né? Rapaz, me dá uma melancolia, assim, me dá uma tristeza, assim, uma coisa quase, uma vontade, bem lá no fundo, quase de chorar, assim, de lamentar o destino da humanidade. Né? É, um ataque de melancolia mesmo. Né? Como para lembrar Machado, né, que a pena da galhofa e a tinta da melancolia, a galhofa quase desaparece cedendo só a melancolia. Né? É o que eu sinto um pouco vendo essa gente detestável, porque é o que são. Né? Pessoas detestáveis, porque, olha, há tantas razões para contestar o PT, se quisessem, e o governo Lula, e as escolhas. Certamente eu teria muito menos razões do que tenho direito hoje, mas, evidentemente, há leituras diversas sobre o que fazer com o Brasil. E, no entanto, o debate alternativo fica à mercê dessa escória. Fica à mercê dessa escória,
dessa escória política, né? Repetindo essas coisas. Reinaldo, movimentos sociais viajaram a Washington a fim de protestar contra a interferência do governo Trump nas eleições brasileiras. Cerca de 15 organizações brasileiras participam nesta semana de encontros em território americano com o objetivo de buscar alianças internacionais para fortalecer a cooperação na defesa da democracia e da soberania nacional. Entre os políticos com os quais o grupo deve se encontrar estão os deputados democratas Mark Pocan, Joaquim Castro, Chuy Garcia e Jonathan Jackson. Os representantes desses movimentos também devem ter agendas com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, membros da Embaixada do Brasil em Washington e organizações da sociedade civil. E aí, Reinaldo, qual a sua avaliação sobre essa reação à ofensiva do governo Trump e da família do Bolsonaro contra o Brasil? É necessária, né? Acho que precisa botar a boca no trombone. O Brasil, existe uma ameaça clara de intervenção. Ameaça não. A intervenção já está em curso. Basta ver o comportamento dos Estados Unidos. O que fez Marco Rubio quando veio a tarifa. Tarifas, insisto, que eles estão aplicando a outros países. Veja-se o caso do Canadá. Daí a pusilanimidade daquela nota da Fiesp, né? Que não basta o horror arquitetônico daquela torre que parece um ralador de queijo, né? Pensa o ralador de queijo, tem um ralador de queijo de mesa, né? Igualzinho aquele desenho do ralador de queijo. Não basta o horror arquitetônico, tem que ter o horror político também, né? Falando que era coisa do Brasil, endossando a canalice do Marco Rubio, né? O Brasil está sob ataque político. Aí tarifas que estão sendo aplicadas no mundo inteiro, viram responsabilidade do governo Lula, do seu egoísmo, segundo Marco Rubio. E aí a família Bolsonaro tirando onda em cima disso, como a gente está vendo. É claro que o Trump tem um candidato, né? Que é o Flávio. E já começou a pagar a conta. Já começou. A primeira gorjeta foi dada para o Eduardo, com o Green Card. E eu fico aqui sempre imaginando quanto custa entregar as terras raras para os Estados Unidos, entregar o Pix para os Estados Unidos, fazer a vontade das empresas de cartão de crédito, criar distensões com a China, transformar o país num mero quintal, mero fornecedor de commodities para os Estados Unidos, né? E ainda assim, para que os Estados Unidos, eles próprios, usem as nossas commodities nas suas negociações com o resto do mundo. É isso que esses valentes estão prometendo, né? E Eduardo já mora naquela mansão agora, né? E o Flávio também na sua. Imaginem se esse troço está certo. Para onde iríamos?